Enoque, uma figura extraordinária do Antigo Testamento, surgiu em um mundo em rápida deterioração. Nascido cerca de 622 anos após a criação do mundo, Enoque pertencia a uma linhagem notável, sendo o bisneto de Adão e Eva e o tataraneto de Sete, um dos filhos de Adão e Eva. Desde o início, Enoque se destacou por sua notável devoção a Deus e sua sede de compreender os caminhos divinos. Seu nome, em hebraico, significa dedicado ou iniciado, um presságio precoce de sua jornada espiritual única. A história de Enoque começa a se desenrolar quando ele atinge a idade de 65 anos e se torna pai de Matusalém. É nesse ponto que a Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Essa frase evoca uma relação profunda e especial com o divino, indo além de simples crença. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele procurava uma comunhão constante com o Criador. Nos 300 anos seguintes, Enoque continuou a viver uma vida de devoção, retidão e fé inabalável, enquanto o mundo ao seu redor estava imerso na decadência e na corrupção espiritual. Sua vida destacava-se como um farol de integridade em meio à escuridão crescente. Enoque se tornou um mensageiro de Deus, pregando a justiça e chamando as pessoas ao arrependimento. Suas palavras eram uma advertência contra a impiedade e a transgressão dos princípios divinos, bem como um apelo para que a humanidade retornasse aos caminhos de Deus. Sua pregação era muitas vezes solitária e enfrentava hostilidade e indiferença. A parte mais enigmática da história de Enoque aconteceu quando ele atingiu a idade de 365 anos. A Bíblia relata que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Esse evento é um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Enquanto a maioria das pessoas enfrenta a morte física, Enoque foi diretamente levado por Deus. Este ato é frequentemente interpretado como um arrebatamento, no qual Enoque transcendeu a dimensão terrena para estar mais próximo de Deus em um ato de graça divina. Além do relato bíblico, os textos apócrifos, como o livro de Enoque, oferecem uma visão mais detalhada de suas experiências. Esses textos descrevem como Enoque foi levado ao céu, onde recebeu visões e ensinamentos profundos sobre a natureza do universo, o plano de Deus para a humanidade e o destino final da humanidade. Ele testemunhou o funcionamento da ordem celestial e celebrou a justiça de Deus. As visões de Enoque incluíam detalhes sobre o juízo final, onde as almas seriam julgadas com base em suas ações na terra. Ele também teve visões de uma nova ordem divina que seria estabelecida na terra, um reino de justiça e retidão. A história de Enoque, portanto, é uma narrativa rica em lições espirituais. Ela nos inspira a buscar uma conexão profunda com o divino, a manter a retidão e a devoção a Deus, mesmo em meio à decadência e à corrupção que podem prevalecer no mundo. Sua vida exemplar e sua proximidade com Deus o tornaram digno de experiências transcendentes e um destino excepcional nas mãos do Criador. Enoque é uma lembrança de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a fé e a comunhão com Deus podem iluminar o caminho para um destino extraordinário. O livro de Enoque, frequentemente atribuído a Enoque, o mesmo patriarca que andou com Deus na Bíblia, é um compêndio de escritos apócrifos que oferecem uma visão fascinante do mundo espiritual e da antiguidade. Embora não seja considerado parte do cânon das escrituras hebraicas ou cristãs, esse livro tem sido uma fonte valiosa de informações sobre a espiritualidade e a cosmologia de seu tempo. O livro de Enoque etiópico é a versão mais completa e amplamente estudada, mas é composto por diversos textos, cada um com seu próprio foco e contexto. Aqui exploraremos algumas seções importantes do livro de Enoque, o livro dos vigilantes, ou vigilantes caídos. Este é o primeiro e mais extenso trecho do livro. Nele, Enoque relata suas visões sobre os vigilantes, anjos caídos que desceram à terra. Estes anjos, liderados por Semjasa, se rebelaram ao ensinar artes proibidas à humanidade e manter relações com mulheres humanas. Como resultado, nasceram os Nefilins, gigantes que causaram destruição na terra.
Enoque é convocado por Deus para repreender esses anjos caídos e anunciar o juízo que cairia sobre eles. E eis que os vigilantes chamaram-me Enoque, o escriba, e disse-me: Enoque, és tu que dos filhos dos homens, a quem Deus falou, que nos revelou todas as coisas. E eu respondi a eles dizendo: O Senhor enviou-me a vós para dizer todas estas coisas. Nesse trecho, Enoque é apresentado como um mensageiro escolhido por Deus para condenar a transgressão dos vigilantes. O livro das parábolas, ou parábolas de Enoque. Nesta seção, encontramos uma coleção de parábolas atribuídas a Enoque. Muitas dessas parábolas contêm ensinamentos profundos sobre justiça, juízo divino e a natureza do mundo espiritual. A parábola das ovelhas, por exemplo, é uma das mais conhecidas e simboliza a relação entre Deus e seu povo. Os justos e eleitos serão entregues às mãos dos maus, e ninguém será encontrado para socorrê-los, pois a misericórdia será negada aos pecadores. Mas a salvação será concedida aos eleitos. O livro da similitude. Nesta parte do livro, Enoque recebe uma série de visões sobre o juízo final e o destino dos justos e dos ímpios. Ele tem uma visão do Filho do Homem, uma figura messiânica que será o juiz supremo, trazendo justiça ao mundo. Naqueles dias, os eleitos e santos viverão sob o céu com um coração puro, e todos os escolhidos se unirão, vivendo uma vida conjunta, para que possam se unir e ser recompensados com as bênçãos da justiça e da paz. O livro dos sonhos. Este livro contém visões e sonhos adicionais de Enoque, revelando profecias e revelações sobre o futuro da humanidade e do mundo espiritual. Enoque é chamado a anunciar essas revelações, preparando a humanidade para os eventos que estão por vir. Embora o livro de Enoque não tenha sido incluído no cânon das Escrituras, sua influência é evidente na tradição judaica e cristã. O livro é citado por autores do Novo Testamento e influenciou a compreensão das crenças sobre anjos, a espiritualidade e o mundo espiritual na antiguidade. Como um tesouro apócrifo, o livro de Enoque continua a ser objeto de estudo e debate entre estudiosos religiosos, oferecendo uma visão única da espiritualidade e da cosmologia do mundo antigo. A exclusão do livro de Enoque da Bíblia é um tema complexo e controverso na história do cânon das Escrituras, que varia de acordo com a tradição religiosa e a interpretação teológica. Vou explicar as razões por trás dessa exclusão, bem como as diferentes perspectivas sobre o assunto, questões de autenticidade e autoria. Uma das principais razões para a exclusão do livro de Enoque da Bíblia é a incerteza sobre a autenticidade e autoria do livro. Muitos estudiosos acreditam que o livro de Enoque não foi escrito pelo Enoque bíblico, que viveu antes do dilúvio, mas sim por um autor desconhecido em um período posterior. Isso levanta dúvidas sobre a inspiração divina do texto. Conteúdo divergente. O livro de Enoque contém material que é significativamente diferente das escrituras canônicas, incluindo descrições detalhadas de anjos, visões apocalípticas e cosmologia. Alguns desses elementos não se alinham com o pensamento teológico de outros livros da Bíblia. A divergência do conteúdo tornou a inclusão do livro na Bíblia contestável. Tradição judaica. O livro de Enoque nunca foi parte do cânon das escrituras judaicas, o que influenciou a rejeição do livro em grande parte das tradições cristãs. A Bíblia hebraica, chamada de Tanakh, não inclui o livro de Enoque, o que foi um fator determinante na sua exclusão. Conselhos e decisões conciliares. As decisões sobre quais livros seriam incluídos no cânon do Antigo e do Novo Testamento foram tomadas em concílios e assembleias religiosas ao longo dos séculos. O cânon da Bíblia foi estabelecido por consensos de líderes religiosos, e o livro de Enoque não foi incluído em nenhuma dessas decisões. Divergências doutrinárias. O conteúdo do livro de Enoque também apresenta diferenças doutrinárias significativas, incluindo interpretações sobre anjos caídos, a relação entre humanos e anjos, e questões escatológicas que divergem das crenças predominantes nas tradições cristãs. Apócrifos e livros deuterocanônicos. Muitas das tradições cristãs reconhecem uma categoria de livros chamada de apócrifos, ou deuterocanônicos, que são livros que não fazem parte do cânon principal,
mas são considerados úteis para a instrução e edificação. O livro de Enoque, no entanto, não foi incluído nem mesmo nessa categoria por muitas tradições. Influência em movimentos heterodoxos. O livro de Enoque foi adotado por alguns movimentos e seitas religiosas considerados heterodoxos ao longo da história, o que gerou suspeitas sobre seu conteúdo e uso.